Olá, meninos, tudo bem? Gente, vamos fazer a nossa última revisão sobre os assuntos de orações ortográficas e palavras homônimas, parônimas e formas variantes, certo? Esse assunto é o que vai cair na prova de vocês. Assunto este que nós trabalhamos na revisão, na nossa aula online, e foi necessário mais um vídeo para relembrar algum fato que vocês tenham esquecido ou cause alguma dúvida. Então, é mais um vídeo de ajuda para vocês. Então, vamos iniciar aí com as orações ortográficas, com a ortografia. O que vem a ser ortografia? Ortografia é justamente a forma como nós vamos escrever de acordo com a gramática, né? Orto, que significa certo, correto, e grafia, que significa escrita, escrever correto. Então, vamos lá. Com a letra S. Como é que nós empregamos com a letra S? As palavras que terminam, que vêm com as terminações oso e osa, que são os adjetivos. Aí eu coloquei ali cheiroso e dengosa. Então, os adjetivos terminados em oso e osa recebem a letra S. Então, formoso, dengosa, horrorosa, são exemplos. Um outro pontinho, nas terminações es, esa e isa, que indicam nacionalidade, origem, título de nobreza e profissão. Então, holandês, francesa, princesa, camponês, camponesa, marquesa, poetisa, sacerdotisa, são exemplos que levam as terminações indicando o que eu havia falado, né? Nacionalidade, origem, etc. Depois de ditongos, eu circulei ali os ditongos, lembrando a vocês, ditongo é o encontro de vogais, né? Na mesma sílaba. Assunto lá de fonologia. Então, depois de ditongos, eu circulei só para relembrar, eu uso a letra S. Então, mausoléu, deusa, que são os exemplos ali. Posso dizer em fazão, coisa, né? Depois de S, depois de ditongo, recebe S. O outro, nas formas dos verbos por e querer. Então, eu pus, se eu puser, pusesse, quis, quiser, quisesse. Agora com a letra Z. Quando é que eu utilizo a letra Z? Nas terminações com es e esa, que formam palavras derivadas de adjetivos. Aí, insensato, insensatez. Estúpido, estupidez. Mais algumas. Mesquinho, mesquinhez. Magro, magreza. Belo, beleza. Grande, grandeza. Observação. Eu coloquei ali, vou dizer depois da outra. Nos verbos formados pelo acréscimo da terminação izar. Hospital vem hospitalizar. Atual, atualizar. Real, realizar. Humano, humanizar. Escreve-se com Z. Agora, nas palavras avisar, analisar e pesquisar, não ocorre, gente, o sufixo izar. Por quê? Porque ela é formada com S, né? Tipo aviso, S. Então, vem avisar. A mesma coisa em análise, S, analisar. Pesquisa, né? Então, essas são exceções. Com a letra X, quando nós devemos utilizar? Depois de ditongo, lembra que eu falei lá o que é ditongo? Né? O encontro lá de duas vogais, né? De vogal e semivogal, vice-versa, só que na mesma sílaba. Então, depois de ditongo, eu escrevo X. Eixo, faixa, peixe, ameixa. Depois da sílaba inicial ME, me, mexer, mexerico, mexilhão, mexicano. Depois da sílaba inicial em,
enxada, enxoval, enxame, enxaqueca. Agora nós temos uma exceção, como encher e encharcar. Por quê? Porque seus derivados, as palavras derivadas aí, escreve-se com CH. Portanto, vai depender da sua palavra derivada. A letra G. Nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, úgio, eu escrevo com a letra G. Colégio, refúgio, litígio, relógio, pedágio. Nos substantivos terminados em gen, coragem, vertigem, clonagem, margem, viagem. Agora com a letra J. Nas formas dos verbos terminados em jar, como viajar, sujar e arranjar. Aí eu coloquei 3 frases ali. Meninos, não sujem a sala. Sujem vem do verbo sujar. A outra, arranjem outra desculpa, do verbo arranjar. E é preciso que eles viajem ainda hoje, do verbo viajar. Outras palavras que recebem a letra J. Em palavras de origem tupi, jerimum, pajé, jiboia, giral, né? São palavras de origem tupi. Agora vamos para as significações de palavras, das palavras homônimas, parônimas e as formas variantes. O que são palavras homônimas? Elas são divididas em 3. São palavras que podem ter a mesma pronúncia, ou a mesma grafia, ou ainda a mesma pronúncia e a mesma grafia, né? E em todos os casos. E os significados são diferentes. Então, homófonas heterográficas. Elas são iguais na pronúncia, mas a escrita é diferente. Então, eu coloquei como exemplo ali, cerrar com C e cerrar com S. Cerrar com C, fechar. Cerrar com S, cortar. Nós temos mais, né? Temos cela, pequeno quarto. Lembra que nós falamos na revisão sobre isso? Cela com S é o apetrecho de montaria, né? Temos censo com C, recenseamento, censo com S, juízo, e por aí vai. Temos mais, né? Agora, as homógrafas heterofônicas. Elas são iguais na pronúncia, na grafia, quer dizer, mas diferentes na pronúncia. Aí eu tenho substantivo, torre, e tenho o verbo torre, que é torrar, não é? Então, eu tenho aí a diferença aí na questão da pronúncia. Tipo, eu tenho molho, que é o substantivo, e molho, que é o verbo. Jogo, que é o substantivo, e jogo, que é o verbo, certo? Então, é a pronúncia que vai fazer a diferença, vai depender do contexto. Temos a última, homógrafas homófonas, que são chamadas de homônimas perfeitas. Elas são iguais na escrita e na pronúncia. Então, eu coloquei ali serra, substantivo, e serra, verbo. Então, elas são iguais na escrita e na pronúncia, certo? Onde é que vamos achar a diferença? No contexto, numa frase, aí vamos encontrar a diferença. Palavras parônimas são as palavras que apresentam pequenas diferenças na escrita e na pronúncia, mas têm significados diferentes. Então, eu coloquei ali vultoso, que é volumoso ou grande, ou volume de grande importância. E vultuoso, que é acometido de congestão da face. Outra coisa que eu trabalhei com vocês na revisão foi inflação e infração. Inflação é desvalorização da moeda, lembra? E infração é violação da lei. Outro que nós trabalhamos, infringir e infligir. Infringir é transgredir. Infligir é aplicar. Então, são palavras parônimas, o que vai fazer a diferença é na escrita. Às vezes é uma letra, né? Um R,
uma vogal, faz toda a diferença. E as formas variantes são palavras que admitem mais de uma forma de grafia, mais de uma forma de escrita. Aí eu coloquei ali duas que nós trabalhamos, que foi bêbado e bêbedo. É aceitável as duas. 14 e 14. Trabalhamos também chimpanzé, chimpanzé. Derrubar, derribar. Taverna e taberna. Transpassar, traspassar e trespassar. Então, são aceitas essas formas variantes. Como de seção, que são 3 tipos, não é? Todas essas trabalhadas aí na nossa revisão, na nossa aula online. Certo? Gente, qualquer dúvida me procure. Um cheiro, certo? E até nosso próximo encontro.